O que fazer durante a apresentação da aula didática para o concurso público? Não sabe o que fazer, não sabe nem por onde começar a sua aula didática? Não precisa se preocupar, que o professor Davi Souza ele está aqui para te ensinar. Beleza? Vem comigo! Opa! Professor Davi Souza na área, trazendo mais um mega conteúdo especial para você. Nesse vídeo eu vou falar em detalhes sobre o que vai acontecer, como vai acontecer e o que você precisa fazer durante a apresentação da sua aula didática do concurso público. Entendendo os detalhes, pensando sobre o que você vai falar, como você vai estruturar o seu planejamento, como você vai estruturar a sua apresentação, estruturar ali também a sua lógica interna, o pensamento lógico da sua apresentação. Chegamos no momento mais importante de todas essas aulas, de todos os vídeos que eu produzi aqui para ajudar você a se preparar para a sua aula didática. Agora é a hora de apresentar a sua aula didática. E aí, o que você vai fazer? Você está todo se tremendo, você já está nervoso, você está ansioso, acabaram de chamar o seu nome, você se levantou da cadeira e você está caminhando em direção à sala onde a banca está localizada. O som foi de casamento, o que tem a ver, né? Aquela zoada de mistério e tal. O que você vai fazer primeiro? Eu já coloquei de novo aqui, ó. Separe o seu documento, sua identidade, sua reservista, sua carteira de habilitação, sua carteira de trabalho, enfim, separe o seu documento. Imagine você lá, você está frente a frente à porta da sala onde a banca está aguardando você, onde você vai fazer a sua apresentação, vai arrasar e vai ser aprovado. Mas o que você vai precisar fazer? O que fazer diante da banca? Você vai cumprimentar a banca, você vai demonstrar um espírito de simpatia, você vai mostrar a sua simplicidade e você vai mostrar que você é um cara ou uma moça simpática, carismática. Entrou na sala, abriu, fechou, já começa a prova didática normalmente naquele momento, porque existem diferentes bancas e diferentes editais. Existem editais que permitem que o candidato entre na prova didática, entre na sala, guarde o seu material e se apresente à banca. O meu edital não foi assim. Assim que eu entrasse na sala, eu iria caminhar diretamente para a banca ficou mesmo no meio da sala, e eu já tinha que me apresentar para ela, e já começava a rolar o tempo, 15 minutos. Então, eu respirei fundo quando falaram: Davi Souza, você está autorizado a entrar na sala. Eita, ó, as minhas pernas bamba. Respirei fundo, a mochila aqui nas costas, o meu material didático já estava na mão, piloto aqui, o apagador aqui, e eu estava aqui nessa posição, exatamente nessa posição, só que de pé. Davi Souza, você pode entrar na sala para a sua avaliação da prova didática. Eu respirei fundo. Deus vai me abençoar. Abri a porta. Quando eu abro a porta, que eu vejo aquelas 3 pessoas ali no meio da banca, o câmera atrás, do outro lado, a moça do tempo. Respirei fundo, as pernas muito bamba ainda, caminhei até a frente da banca e falei do jeito que eu estou dizendo para você. Boa tarde, meu nome é Davi Souza, sou professor de Educação Física e nesse momento nós vamos iniciar a nossa aula didática. E o tempo, soltaram o tempo, começou. E eu já tava me tremendo. Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? E eu subi porque tinha um desnível, né? Da sala e o local onde fica a lousa, né? Por conta do quantitativo de pessoas. Subi na sala e eu tava muito nervoso, muito ansioso. Tava transpirando, meu Deus, tava me tremendo. E agora? Respirei mais uma vez, uma respiração profunda, em silêncio, todo mundo em silêncio, a banca olhando pra mim, o cara da câmera olhando pra mim, a mulher do tempo olhando pra mim, e eu olhando pra eles. Respirei fundo, fui até o meio da sala onde estava a lousa e falei novamente.
Boa tarde a todos. Eu sou o professor Davi Souza, professor da disciplina de Educação Física, e na aula de hoje nós iremos falar sobre os aspectos da cooperação e da competição aplicados à educação física escolar. Nessa aula, nós vamos comparar e nós vamos retomando, certo? Porque eu falei realmente na ordem correta, o objetivo, não consegui falar agora, mas na hora eu falei correta. Nós vamos descrever e identificar o conceito de cooperação em competição. Nós vamos produzir e comparar uma tabela conceitual sobre a cooperação sobre a cooperação e a competição. E por final, nós vamos contextualizar, aplicar, compreender e refletir o conceito de cooperação e competição aplicados na vida em sociedade, na educação física escolar e no esporte. Assim que eu falei, esses 4 objetivos foram unânimes. Os 3 baixaram a cabeça, eles estavam com a folha, né, a folha de avaliação dos requisitos. Os 3 baixaram a cabeça e escreveram alguma coisa. O que escreveram eu não sei. Poderiam estar me dando uma nota baixa, uma nota alta. Enfim, comecei a apresentação. Na hora que eu falei exatamente essas palavras, o espírito do professor Davi Souza retomou o lugar dele, porque eu estava nervoso, eu sou humano, é uma situação de estresse. Peguei o piloto e fui logo para a lousa, ó. Buf, cortei logo a lousa logo em 4 pedaços, como todo professor faz. Eu sou professor de educação física. Coloquei meu nome logo bem grandão, pro educação física, bem grande. Mais ou menos assim, desse tamanho. Educação física, do tamanho, mais ou menos do tamanho de uma caneta, né? Porque pode não ficar visível para você. Educação física, do tamanho de uma caneta, eu coloquei lá bem grande, educação física. Embaixo, professor Davi Souza. Aí do lado, coloquei a data de hoje. E embaixo eu puxei comparação, cooperação e competição. Puxei o outro lado, coloquei logo o nome cooperação e do outro lado o outro nome competição. E fiquei em silêncio, porque eu estava de costa para eles. Então fiz toda a cópia e comecei. Quando a gente fala do conceito de cooperação e competição, por mais que eles sejam parecidos e em alguns momentos eles são usados como sinônimos, eles não são iguais. A cooperação é o ato de cooperar e a competição é o ato de competir. Quem coopera, coopera com alguém. Quem compete, compete com alguém. Fiquei de costa e já fui para a lousa, ó. Coloquei exatamente o que eu estou lhe dizendo, só que em tópicos. Tem um nome grande, cooperação e competição do lado do outro, né? Com a linha no meio. E eu coloquei. É o ato de cooperar. É o ato de competir. Cooperar com o outro e competir contra o outro. Coloquei exatamente dessa forma e eu já estava tranquilo. Certo? Falei para vocês que a gente fica nervoso, fica estressado. Quando eu entrei, chega a estar com as pernas bambas, mas depois que eu comecei a falar, fiz exatamente como eu ensaiei. Fiz exatamente como eu me preparei. Certo? Cheguei e deu tudo certo. E comecei a falar e comecei a problematizar e citei a BNCC. Em acordo com a competência número 9 da BNCC, que fala sobre empatia e cooperação, a cooperação ela deve ser estimulada no ambiente escolar, uma vez que os alunos vão poder participar de um ambiente diverso a partir das diferenças e assim colaborar para que a cultura da paz possa ocorrer, possa acontecer. E todas as vezes que eu fazia esses tipos de citação, de oralidade, eu não sou muito bom na oralidade, mas eu sou muito bom explicando as coisas, então eu tinha que aproveitar aquilo que eu sabia. E todas as vezes que eu citava autor, eu citei BNCC, eu citei ensino significativo, eu citei múltiplas inteligência. Se eu não me engano, eu coloquei a professora Darido no meu plano de aula, mas eu esqueci de citar ela. Mas eu coloquei ela como referencial bibliográfico, então eu não iria perder ponto por conta disso. E deu tudo certo. E eu fui muito, o quê, ó? Simpático. Do jeito que eu tô conversando com você, eu estava conversando com eles. Eu não forcei simpatia. Eu não estava só sorridente. Eu não estava apresentando... Não. Eu estava simpático, eu sorria, fazia um legal. E eu continuava essa apresentação como eu sou. Eu fui muito simples nas minhas apresentações. Eu não trouxe nenhum exemplo extraordinário. Eu não fiz nenhum recurso extraordinário, como eu expliquei para vocês nos outros vídeos. E eu fui muito carismático como eu sou.
Eu tenho alguns defeitos, mas carisma é comigo mesmo. Então fiz toda a apresentação e deu tudo certo. Certo? Então preciso que vocês também sigam esse passo a passo a partir do pensamento lógico, da sequência lógica que eu já ensinei para vocês nas últimas aulas, tá certo? Ei, vem cá, deixa eu te dar um aviso bastante importante. Eu vou fazer o lançamento do meu primeiro curso sobre planejamento, onde eu vou ensinar você, querido professor, a planejar passo a passo, tudo alinhado de acordo com a BNCC, onde você vai aprender sobre ensino significativo, múltiplas inteligência e conseguir aplicar todo esse conhecimento na sua realidade educacional, onde você vai ter acesso a falar diretamente comigo, a tirar suas dúvidas e assim conseguir acessar esse curso que vai ser totalmente online da sua casa, através do seu celular, computador ou tablet. Para você ter acesso a esse grupo, eu já deixei na descrição desse vídeo o link online do meu site, onde você pode entrar no site, ter acesso ao grupo do WhatsApp, entrar nesse grupo do WhatsApp, tirar suas dúvidas e assim aprender passo a passo a fazer um planejamento de acordo com a BNCC e assim inovar em sala de aula. Beleza? Agora continua no vídeo. Não fale diretamente com a banca. Professor, o senhor acabou de dizer que você se apresentou para a banca. Me apresentei. Você tem que se apresentar, porque a banca tem que saber quem está ali. Meu nome é tal. Se eu não me engano, não estou me recordando agora com precisão, eu falei o número do meu CPF e comecei a apresentação. Mas eu não posso falar diretamente com a banca. Tudo bem? Dei a mão, estiquei a mão e falei com a banca? Não pode. Eu posso cumprimentar dando a mão para a banca? Até onde eu sei, não pode. Certo? Nas provas que eu participei, que eu visualizei, não pode. A banca não vai interagir com você. Você está fazendo lá a sua apresentação, e quando você menos espera, você fala o seguinte: agora eu gostaria de fazer uma pergunta para a banca. Queridos professores, será que a cooperação e a competição podem ser desenvolvidas no ambiente escolar? Gostaria de escutar a opinião de vocês. Não existe isso. A banca não vai interagir com você. A banca, ela vai escutar o que você está dizendo e ela vai analisar e vai pontuar aquilo que você está dizendo. Agora, participar do processo, ela não vai fazer isso. Caso você decida fazer o plano de aula, entregue antes de iniciar a aula. Isso aqui é uma questão bem importante. Eu vou até grifar ela aqui, porque é muito importante essa informação. Existem concursos que não exigem a produção do plano de aula. Não exigem. Existe concurso que exige o plano de aula. Existe concurso que exige o plano de aula, mas não dá um modelo padrão. E existe concursos que exigem o plano de aula e dá um modelo padrão. São 4 situações diferentes. No meu concurso, o que aconteceu? Não foi exigido a produção do plano de aula. Mas eu fiz o plano de aula para eu me preparar. Chegou na sala de aula, fez o plano de aula, na hora de se apresentar para a banca, você já entrega o plano de aula. Com licença, gostaria de entregar o plano de aula para a banca. Você entrega a via para o primeiro candidato, segundo e terceiro candidato. Você fez a impressão de slides que foi permitido pelo edital, você entrega os slides impressos para cada um dos representantes da banca, tá bom? Você chegou, já faz esse procedimento para você não se confundir nem nada, tá bom? Facilite o trabalho da banca no processo de avaliação. Facilitar é exatamente isso. Não me interprete mal, mas fale aquilo que a banca quer escutar. Professor, o que o senhor está querendo dizer com isso? A banca, ela está ali para avaliar a apresentação de um professor. E um professor que se preze para fazer uma boa apresentação, ele vai falar sobre o quê? Ele vai falar sobre teóricos, ele vai utilizar a teoria, ele vai apresentar o conhecimento educacional e ele vai aplicar esse conhecimento educacional na vida em sociedade. São 3 passos muito importantes. Então é exatamente isso que você precisa fazer durante sua apresentação. Apresenta o conceito para o aluno, apresenta esse conceito contextualizado na vida social do aluno e utiliza autores para basear aquilo que você está falando. Você não está dizendo coisas da sua cabeça de forma aleatória, mas você está conduzindo essa aula a partir de teóricos e de autores e de documentos norteadores que vão ajudar a educação a ser um lugar de aprendizagem, de transformação, de produção de conhecimento. Então, é só isso que você precisa fazer.
facilite o trabalho da banca. Fale aquilo que a banca quer escutar. Faça exatamente como eu estou dizendo para você. Utilize os recursos técnicos e intelectuais a seu favor. Cite essas informações. A prova didática, ela tem dois objetivos principais. Primeiro, analisar a sua competência enquanto professor. Impossível fazer isso, mas esse é o objetivo da banca, porque não tem como, através de uma prova de 15 minutos, a banca analisar a competência de um professor, certo? Aprovar ou reprovar um candidato. O objetivo é analisar a sua apresentação do conteúdo. A partir daí, te dar uma pontuação que vai garantir a sua aprovação ou, infelizmente, a sua reprovação. Eu conheço professores que têm 10 anos, 15 anos de carreira, que foram fazer a prova didática e foram reprovados. Ficaram tão nervosos, se perderam nas informações, começaram a se entristecer, começaram a se desesperar, começaram a se desencontrar, começaram a trocar os termos e foram reprovados. E eu conheci também, durante a prova didática, alunos. Terminou a universidade em dezembro e em janeiro fez o concurso e passou, porque ele fez uma boa apresentação. Então, a gente tem que entender o seguinte: é uma boa apresentação que vai ser avaliada durante a minha prova didática. Não é o total do meu conhecimento, porque eles não têm como mensurar a totalidade do conhecimento, mas eles têm como analisar a minha aula. Então a gente tem que se atentar a essa informação. Você só pode improvisar o que você planejou. Aconteceu que durante a apresentação da minha aula didática, eu me lembrei de alguns conceitos na hora, algumas informações. Mas essas informações já estavam atreladas ao meu plano de aula. Então, eu improvisei essa informação porque eu me lembrei na hora e deu tudo certo, porque estava alinhado com o meu plano de aula. Uma vez que eu tivesse improvisado um conteúdo que não está no meu plano de aula, isso poderia tomar de mim alguns pontos, uma vez que a minha aula precisa estar alinhada com o meu plano de aula. Mas aconteceu o inverso. Eu improvisei um conteúdo que eu me lembrei na hora da adrenalina e tal, mas esse conhecimento de forma indireta já estava trabalhado no meu plano de aula e deu tudo certo. Não cite aquilo que não foi citado no plano de aula. Falei isso na construção do plano de aula, falei isso na aula da sequência lógica. Não fale durante a aula didática, durante a sua oralidade, a sua apresentação, aquilo que não foi citado no plano de aula. Não faça isso. Por quê? Porque a banca vai interpretar essa confusão metodológica da seguinte forma: ele produziu o plano de aula e ele não seguiu o plano de aula que ele produziu. Então, ele cometeu um erro no processo de apresentação. Então, ele vai diminuir a sua nota, porque você mesmo mostrou para a banca que você fez, mas você não apresentou. Então, está errado. Se colocou no plano de aula, tem que apresentar na aula didática, certo? De forma contextualizada, de forma globalizada, através da contextualização e tal. E para que todas essas informações que eu apresentei agora para você possam ser desenvolvidas e acontecerem e serem colocadas em práticas da melhor forma possível, você precisa ensaiar várias e várias e várias vezes. Mesmo eu sendo um professor que tem experiência em sala de aula, quando chegou a minha vez de fazer a prova didática, eu ensaiei várias e várias vezes. Do sábado para o domingo, que foi o dia da minha prova, eu ensaiei até ficar com a voz embargada, porque eu precisava desenvolver, internalizar, memorizar, decorar, certo? A linha de pensamento, a sequência didática. Eu precisava entender, eu tenho que apresentar os objetivos, depois eu tenho que falar das atividades, depois eu tenho que fazer esse processo, finaliza aqui, agradecimentos e final, certo? Quando você for finalizar a sua aula, acabei de me lembrar, nem coloquei aqui, mas me lembrei agora. Quando você finalizar a sua aula, não se esqueça de agradecer pela aula. Você tem que agradecer. Nesse momento estamos finalizando a aula e eu gostaria de agradecer a participação de todos. Até a nossa próxima aula, onde nós vamos dar continuidade aos nossos estudos da cooperação e da competição. E finalizou. Na próxima aula, eu vou ensinar para você, eu vou dar 10 dicas do que você não pode fazer durante a aula didática, durante o seu concurso público. E lembre-se sempre, seja você a mudança que você espera na educação. Até o nosso próximo vídeo e valeu!